Aqui é. Olá, olá, muito bem-vindos, caros alunos do Preparatórios Militares, professor Jorge Lima, tenente-coronel da Polícia Militar do Piauí, comigo aqui, professor Bruno Oliveira, de português, nosso cameraman. Nós estamos de volta aqui, gravando mais uma parte da legislação institucional da nossa corporação, voltada ao próximo concurso, né? E agora mais perto do que nunca, nós já estamos no mês de abril, a previsão do edital é até junho, né? Então, a qualquer momento, o edital deve estar aí, metendo as caras aí para que a gente possa focar cada vez mais e vocês possam ser nossos companheiros de farda aqui na Polícia Militar, ok? Então, pessoal, nós vamos dar continuidade na gravação das nossas aulas e quaisquer dúvidas que vocês possam ter, volto a dizer, sigam-nos no nosso Instagram, @tenente-coronel Jorge Lima, TANCAL Jorge Lima, @preparatórios militares, que está aí na tela aí para vocês, para que a gente possa afinar e preparar vocês cada vez melhor para o nosso próximo concurso. E, claro, obter serão 1.000 vagas. E lembrando que no concurso eram 1.000 vagas, foi chamado mais de 1.000, né? Então, só depende de vocês. Praticamente a briga é com você mesmo. Vamos em frente, nós vamos falar hoje um tema bem leve, um tema bem light, bem diferente das últimas aulas, que foi aquela coisa bem punk, né, do Código de Ética, e você fala praticamente dos deveres, de punição, de procedimentos. Então vamos relaxar aqui, né? E vamos falar agora do nosso querido Código de Vencimento, coisa boa, né? Falar de dinheiro é sempre bom, né? Então, pessoal, veja, nós temos o nosso Código de Vencimentos e nós vamos trabalhá-lo por completo. Serão 2 tempos de aula de 30 minutos, que vai dar para a gente aqui discorrer uma coisa bem tranquila. Mas para isso nós vamos trabalhar com vocês alguns conceitos que precisam ser internalizados por vocês, principalmente aqueles que nunca tiveram contato com o meio militar, né? Eu digo isso porque tem gente aí que é oriundo do Exército, às vezes serviu um tiro de guerra, às vezes já serviu até, possa ter engajado no Exército e tal, enfim. Mas tem aqueles alunos que nunca tiveram contato com o meio militar e, claro, o preparatório militar sempre preocupado com que a gente possa realmente internalizar no aluno o entendimento, não só jogar conteúdo, né, porque a gente vê aí algumas situações em que os alunos são levados aí, professores falando de determinados termos próprios da corporação e não explicam. E vem aluno no nosso Instagram e pergunta: professor, o que é isso aqui? Professor, o que é aquilo? Então a gente procura sempre fornecer todo o entendimento possível, esclarecer, procurar dar a máxima clarividência para vocês na nossa disciplina. Então vamos lá. O nosso código de vencimento, ele começa nos trazendo o conceito de comandante, tá ok? Então veja, essas conceituações são conceituações que vocês têm que internalizar para poder nós darmos partida no que interessa em relação à parte mais técnica de salário, subsídio, enfim, adicionais, gratificações e por aí vai. Então, o comandante é o título genérico aí na nossa tela, dado ao policial militar, correspondente ao diretor, chefe ou outra denominação que tenha ou venha a ter aquele que é investido de autoridade que decorra de leis e regulamentos, foi responsável pela administração, emprego, instrução e disciplina de uma OPM. OPM é Organização Policial Militar. Pessoal, veja, nós temos a Polícia Militar, temos um organograma. O comandante-geral está no ápice desse organograma dos militares, porque o comandante-chefe da corporação é o governador. Mas o comandante-geral está lá no topo, né? Dentre os militares, ele é a autoridade máxima. Aí vem o subcomandante, vem o Estado-Maior, vem os grandes comandos. Eu, por exemplo, eu sou o subcomandante do Grande Comando dos Cerrados, que a gente é responsável por 55 cidades, incluindo aí 5 batalhões, de Floriana até Corrente. Fora o Comando do Cerrado, por exemplo, nós temos o Comando Semiárido, o Comando do Litoral Meio Norte, o Comando Metropolitano, fica em Teresina. São 4 grandes comandos. Então, veja, isso de área, porque nós temos o Grande Comando do Trânsito, nós temos o Grande Comando de Tropas Especiais, e por aí vai, ok?
Então, organização policial militar. Você tem, por exemplo, comandante de batalhão. O batalhão é uma OPM. O batalhão se divide em companhias, normalmente 3. As companhias são OPMs dos batalhões. As companhias, por sua vez, se subdividem em GPMs, Grupamentos Policiais Militares, que também são OPMs. Então, batalhão é OPM, companhia é OPM, companhia independente é OPM, grande comando é OPM. Então, a organização policial militar diz respeito a isso. Agora, veja, comandante diz aqui, vai responder ao diretor-chefe ou outra denominação. Por exemplo, onde tiver 2 policiais militares, terá sempre um que vai comandar o outro. Será mais antigo. E se bem que, pelo regulamento, para haver comando tem que haver no mínimo 3, porque você comanda no mínimo 2, né? Então, um comandante mais 2, né? Aqui eu estou com o sargento Bruno, professor Bruno, que é sargento da Polícia Militar. Quando ele está lá como motociclista, com 3, 4 soldados, cabos, ele exerce a função de comando. Então, ele ali é o comandante daquela guarnição. Então, veja, diretor, por exemplo, nós temos diretor de inteligência, nós temos diretor de comunicação, nós temos diretor financeiro, diretor de telemática e por aí vai. E chefe, nós temos chefe da primeira seção, que é responsável pelo efetivo, chefe da segunda seção, que é a seção reservada, chefe da terceira seção, que é responsável por instrução, chefe da quarta seção, que é responsável pelo material bélico. Então, o comandante, genericamente, significa isso aí, tá ok? Bom, e missão, tarefa ou atividade? Veja, missão, tarefa ou atividade diz respeito ao dever emergente de uma ordem legal específica de comando, direção ou chefia. Então, o comandante, seja que exerça a função de comando, ou que seja um diretor ou um chefe, ele emana ordens e dessas ordens vão surgir missões, vão surgir tarefas, atividades. Então, missão, por exemplo, o tenente-coronel Jorge está escalado para uma missão no sul do estado, para uma operação, um cumprimento de mandado, uma operação de policiamento de trânsito, enfim, uma tarefa, né? Uma tarefa para o que você faça, enfim, representar alguém ou ir para participar de uma solenidade, né? Enquanto comandante, por aí vai. E corporação é a denominação dada nesta lei à Polícia Militar do Piauí. Então, a Polícia Militar do Piauí é uma corporação, como, por exemplo, é o Corpo de Bombeiros e por aí vai. OPM, que eu já falei, é a denominação genérica dada a corpo de tropa, repartição, estabelecimento ou qualquer unidade administrativa operacional. Falei para vocês, um batalhão é OPM, uma companhia é OPM, GPM é OPM, grande comando é OPM, ok? Uma diretoria é OPM. GPM, é o GPM. O GPM é uma OPM, O que é que significa? Grupamento Policial Militar, certo? O professor Bruno aqui falando. O professor quer me pegar, o professor Bruno, em português, quer pegar o professor Jorge. Não, porque o pessoal não sabe o que é GPM. Eu expliquei, eu tinha explicado antes. Aqui nós estamos num bate-papo bacana. Eu já tinha falado anteriormente, mas o GPM ele é um grupamento policial militar que deriva da divisão de uma subunidade que é uma companhia. Então, as companhias são divididas em GPM no interior, né? Então, veja, sede. O que é a sede? Sede é o território do município dentro do qual se localizam as instalações de uma OPM, Organização Policial Militar, onde são desempenhadas as atribuições, missões, tarefas, atividades inerentes ao policial militar. Pessoal, nós temos no Piauí 224 municípios. A Polícia Militar está presente em todos eles. Seja através de um comando de batalhão. Vou dar um exemplo. Nós temos, por exemplo, o batalhão de Floriano. Ele se divide em companhias. O batalhão de Corrente se divide em companhias. O batalhão de Canto do Buriti se divide em companhias. Da minha área, estou falando da minha área. O batalhão de Bom Jesus se divide em companhias. Tá? E essas companhias, que são subunidades dos batalhões, os batalhões são as unidades, as companhias subunidades, e das companhias aí se ramificam os GPMs. Porque não tem como ter um batalhão em cada cidade, nenhuma companhia em cada cidade. Mas em cada cidade, no mínimo, tem um GPM, que é um grupamento policial militar, que é a subdivisão de uma companhia. Que, por sua vez, a companhia é uma subunidade do batalhão, que, por sua vez, é uma unidade do grande comando, por exemplo, grande comando dos Cerrados. Ok?
Estou dando o exemplo do meu comando. Serviço ativo da ativa em atividade. A situação do policial militar, capacitado legalmente para o exercício do cargo, de comissão, de função, de encargo e por aí vai. Cargo, função ou comissão. Conjunto de atribuições definidas por lei. Importante isso. Só se cria cargo, função ou comissão por lei. Depende de lei. Caráter permanente ou não, de que está investido o policial militar. Então, o policial militar, ele está. E lembrando, que nós já demos aula do Estatuto, foi o professor Show, mas eu já ministrei aula por exemplo, do Código de Ética. O cargo, ele diz respeito ao preenchimento por um policial militar ativo. O policial militar da reserva não preenche cargo, nem exerce função, nem comissão, tá? Encargo é a missão, atribuição de serviço determinada ao policial militar. E, na verdade, veja, tudo se entrelaça. Acaba desaguando na mesma situação. Policial militar, denominação dada ao membro da Polícia Militar, abrangendo postos, que é relativo aos oficiais, e graduações, que é relacionada às praças da Polícia Militar, na hierarquia militar. Bom, falando especificamente do tema ao que aqui alude o nosso código de vencimento. Remuneração. Veja, o que é a remuneração? É o quantitativo mensal em espécie devido ao policial militar, compreendendo soldos e gratificações adicionais. Lembrando que nós colocamos a expressão soldo aqui, mas, vejam, soldo é uma expressão que já não vigora mais na nossa legislação. O termo hoje é subsídio. Olha aqui, eu coloquei em vermelho destacado. Eu fiz questão de colocar o soldo para vocês saberem e, porventura, se porventura vier uma questão na prova, vocês já vão saber que está errada, porque hoje não temos mais a situação de soldo. Hoje é subsídio, veja. Atualmente, olha aqui embaixo, os militares ativos e inativos do Estado do Piauí, incluídos os membros da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, bem como os seus pensionistas, serão remunerados pelo regime de subsídio. Isso aí foi alterado em 2012. Então, em 2012, foi extinta a situação do soldo. Só sabe quem é isso aí. Ó, o professor Bruno falou que é importante, só sabe quem milita na corporação. Porque quem não está na corporação, é por isso que no preparatório militares, vocês têm aqui o pulo do gato com a gente. E lembrem-se, meu Instagram está à disposição para tirar quaisquer dúvidas, bem como o Instagram do Preparatórios Militares. Vamos em frente, vejam. A remuneração hoje, ela é compreendida. Ela é um somatório do subsídio com as gratificações adicionais. Aí onde está em verde, substitua soldo por subsídio. Então, o que é o subsídio? Parcela básica da mensal da remuneração, inerente ao posto do oficial ou graduação da praça, correspondente ao valor nominal no Código de Vencimento da Polícia Militar do Piauí. Bom, a percepção do subsídio não exclui o pagamento na forma da legislação aplicável da seguinte vantagem. Eu vou traçar um paralelo aqui com o direito trabalhista, né? Eu já ministrei aula de direito do trabalho lá no Instituto Federal do Piauí, quando eu fui professor substituto. E lá, se você pegar a CLT e olhar, você tem para os trabalhadores da iniciativa privada a remuneração como um gênero e dentro da remuneração você tem o salário, que é a contrapartida básica pelo trabalho despendido, e somado ao salário, você tem gratificações adicionais, hora extra, né, e por aí vai. Você tem várias verbas, né, muitas vezes indenizatórias, que se juntam ao salário para compreender a remuneração. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Você tem a remuneração, que compreende o subsídio, e, para complementar a remuneração, além do subsídio, que é a contrapartida básica, você tem gratificações adicionais. Veja, a percepção do subsídio não exclui o pagamento na forma da legislação da seguinte vantagem, ó. 13º salário, pelo contrário, no direito, né? Adicional do terço de férias, adicional noturno, todos os policiais militares da ativa percebem adicional noturno, gratificação pelo exercício de cargo em comissão, função de confiança,
Eu, por exemplo, eu sou subcomandante do Grande Comando do Cerrado. Eu tenho uma gratificação por isso, né? Gratificação incorporada pelo exercício de cargo em comissão ou confiança. Adicional de ensino e instrução. Todo policial militar, oficial ou praça, que é instrutor ou monitor nos cursos militares, por exemplo, recebe esse adicional. Gratificação de retorno à atividade. Quando o policial militar ele vai para a reserva, lembram? Quando a gente falou lá por exemplo, no Código de Ética, a gente falou dele, o policial militar vai para a reserva e ele retorna à atividade. Então, o policial militar reformado não retorna, mas o da reserva pode retornar. Nós já falamos isso em outras aulas. Então, quando esse policial militar da reserva retorna para a ativa, né, de acordo com o preenchimento de requisitos previstos em lei, ele vai ter uma gratificação por retornar à atividade. Entendeu, meu amigo bom? Então, veja, auxílio fardamento. É sobre isso a nossa farda. Foi a nossa farda que, na verdade, o comandante, a determinação que ele fala é para chamar de uniforme, né? Que é um termo mais técnico. O nosso uniforme foi alterado recentemente, tá? Agora ele é uniforme de uma outra cor, né? Uniforme azul, tá? Que a gente utiliza aí, substituindo um antigo uniforme da corporação. Vantagem natureza indenizatória, compreendendo diárias. As diárias hoje, por exemplo, antigamente, quando eu entrei na polícia, a diária dos oficiais era um valor maior do que a dos praças. Mas vejam, em razão da dignidade da pessoa humana, do princípio da isonomia, veja, o oficial não tem nenhum direito a mais, né? Viu-se isso aí, para receber um valor melhor do que o da praça, não. Por quê? Porque a diária, ela se presta a custear, por exemplo, alimentação, hospedagem. Veja, então, o fato de ser oficial não nos dá o direito de, por exemplo, se hospedar melhor que uma praça, ou se alimentar melhor que uma praça. Hoje, as diárias, elas são uniformes. Então, o valor que o tenente-coronel Jorge recebe é o que o soldado recebe, é o que o sargento Bruno recebe, ok? Ajuda de custo. Mesma coisa. Quando o policial militar é movimentado de uma unidade para outra, por exemplo, o policial militar está em Corrente, foi transferido para Teresina, para Floriano, para Picos, para Uruçuí, para Parnaíba, enfim, recebe ajuda de custo. Transporte, auxílio alimentação também, operações planejadas, que costuma se falar que é a compra da folga do policial militar, indenização por morte e auxílio funeral. Temos também a gratificação de desempenho operacional, né? Porque todo policial militar, em regra, o policial militar ele é preparado para trabalhar tanto operacionalmente como administrativamente. Mas a atividade fim da corporação diz respeito à polícia ostensiva através do policiamento ostensivo. Lembrando que o termo polícia ostensiva é mais amplo que policiamento ostensivo, né? E, por exemplo, a gratificação de desempenho especial. Acredito que o Bruno receba, porque esse aqui se diz respeito às tropas especiais. BOP, Rony, Canil, né? BOPAE, que é o policiamento aéreo, batalhão de choque, né? E por aí vai. Vantagem pessoal nominalmente identificada também, que vem no contra-cheque da gente, ok? Importância incorporada de tipo de gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança, direção, chefia e assessoramento. Isso aqui é quando a gratificação ela é incorporada ao contra-cheque. Adicional de habilitação. Cuidado, vier na prova de vocês, esse adicional, ele tem uma característica. Ele é voltado para o policial militar da ativa, da inatividade e para o pensionista. Por curso já concluído ou que já esteja matriculado. Desde que seja concluído, veja, até 2011. Então, isso aqui tem um recorte no tempo. Qual é o recorte no tempo? 2011, ok? E aqui nós temos os cursos que dão direitos a esse adicional. Veja que nós temos essa preocupação de trazer para vocês esse plus, para que vocês possam linkar na hora da prova e não esquecer. Curso de formação de soldados, curso de formação de cabo, de sargentos, curso de aperfeiçoamento de sargentos,
curso de habilitação oficial, curso de formação de oficiais, curso de aperfeiçoamento de oficiais e curso superior de polícia, que foi o que eu terminei agora há pouco, para que nos habilite a ser promovido ao último posto, que é o de coronel. Bom, quando se dá o início ao direito do policial militar pela percepção do soldo. Lembrando, eu coloquei soldo em vermelho, mas onde está soldo, leia-se, subsídio. Professor, o senhor deixou isso aí por quê? Tem uma finalidade. Para vocês entenderem que não é mais soldo, é subsídio. Porque pode vir na prova ainda constando soldo. Se vier constando soldo, vai estar errado. Então, nós aqui estamos chamando a atenção. Estamos dando o que era antes e trazendo para vocês o que é hoje, o que está vigorando hoje na realidade atual. Então, a partir do momento do ato de promoção, por exemplo, você era soldado, foi promovido a cabo. Você vai receber um outro subsídio, correspondente à nova graduação. Eu era major, promovido a tenente-coronel, passo a receber um novo subsídio correspondente ao novo posto. A partir da declaração, então, por exemplo, você está fazendo um curso de oficial, você era aluno oficial, que é praça especial. Foi promovido a aspirante, que também é praça especial. Quando você é promovido a aspirante, declarado aspirante, você passa a ter direito à percepção do subsídio. Classificação, que diz respeito ao curso, por exemplo, né? Você está fazendo um curso lá, a classificação é muito importante. Apresentação, né? E quando dá nomeação, a nomeação é o ato de regra. Né? Você passou no concurso, terminou o curso e vai ser nomeado para qualquer posto ou graduação, seja oficial, que diz respeito ao posto, ou praça, que diz respeito à graduação. Excetua-se, olha aqui, observação, olha o pulo do gato aqui, ó. Excetua-se das condições acima, os casos com caráter retroativo, quando o subsídio, não é soldo, será devido a partir das datas declaradas nos respectivos atos legislativos. Isso aqui são situações excepcionais. Tá? Se vier na prova, que existem situações excepcionais, né, que fogem a essa regra aqui, vocês vão estar cientes. Bom, existem algumas situações de suspensão temporária de percepção de recebimento do subsídio. Né? Então, suspensão temporária do direito do policial militar ao subsídio, né, que tem soldo, volto a dizer, ao subsídio, e demais vantagens. Veja, primeiro, se você optar por gozar licença para tratar de interesse particular, se você optar por esse direito, você vai perder direito, você vai perder o direito à percepção ao recebimento do subsídio, né, durante o tempo que você estiver gozo de licença para tratar de interesse particular. Então, se eu peguei 3 anos, 2 anos, 6 meses para gozar licença para tratar de interesse particular, durante o período correspondente eu não vou estar recebendo o subsídio, ok? Licença para exercer atividade estranha à corporação. Então, você foi designado, foi emprestado, falando vulgarmente, mas falando tecnicamente, cedido a um outro órgão para exercer uma função de natureza civil, que não tem nada a ver com a corporação. Né? Então, você vai ficar sem o direito de perceber o seu subsídio. Ok? E agregado. Ok? Agregação. A agregação, ela tem previsão lá no artigo 75 do Estatuto. Veja, se você pegar o Estatuto, abrir no artigo 75, lá tem as causas que levam à agregação do policial militar. Lembrando que a agregação não é uma coisa boa para o policial militar, não. Aqui está a prova disso. Ele vai ficar sem receber o seu subsídio. Vamos ver aqui. Outra coisa, por exemplo, o policial militar agregado, ele só concorre à promoção por antiguidade. O merecimento ele não concorre. Então, a agregação não é algo bom para o militar. Pode levar até para a reserva, de acordo com o que está nos artigos 42 e 142 da Constituição Federal. Ok? Então, o policial militar agregado,
para exercer atividades novamente estranhas à corporação, que não tem nada a ver com a Polícia Militar, estiver no exercício do cargo, emprego ou função pública temporária não eletiva, ainda que na administração pública, assegurado ao militar o direito de opção pela remuneração correspondente ao posto ou graduação. Então, vamos imaginar, eu era capitão em 2008, me designaram para ser diretor de um presídio. Isso é fato venéreo, como diz o Paulinho Gogó lá da Praça Nossa. Fato venéreo, Casalberto, fato verídico. Veja. Tenente Coronel Jorge foi convidado para ser diretor de um presídio. Eu fui. A função de diretor de presídio tem uma pertinência com os quadros da corporação, da PM? Não tem. De acordo com esse item 3, eu deverei ser agregado, ok? E aí eu vou ter que optar pela remuneração da corporação ou a remuneração de lá, ok? E o último caso é que eu não vou ter direito, o policial militar não vai ter direito. A percepção da remuneração, por óbvio, é no estado de deserção. O policial militar desertou, que deserção é um crime propriamente militar, ou seja, cometido só por militares. Se ele se ausentar por mais de 8 dias de maneira injustificada e de maneira voluntária, ou seja, porque ele quis, ele vai ser enquadrado como desertor. E, portanto, não vai receber a devida contrapartida remuneratória, né? E o subsídio. E aqui nós temos uma observação. O policial militar que usar o direito de opção pela remuneração da corporação faz jus à representação mensal do cargo, emprego ou função pública temporária. Ok? É a gratificação de representação lá. Você não vai receber o salário de lá, vai receber o da corporação. Você optou, mas vai receber lá a gratificação de representação. Bom, quando é que cessa definitivamente o direito do policial militar receber o subsídio e as demais vantagens? Veja, quando ele for desligado do serviço ativo da Polícia Militar por exclusão, licenciamento, perda do posto ou graduação. Lembrando, vocês estudaram com o professor Uchoa, nós temos lá no nosso código de ética, que eu dei aula, para vocês que estão gravadas aí na nossa plataforma. Exclusão, a bem da disciplina, por exemplo, é o desligamento do serviço ativo da praça, ok? Da praça policial militar, que tem estabilidade assegurada, ou da praça que está na inatividade, na reserva ou reformado, ou das praças especiais, que são os aspirantes alunos oficiais. O licenciamento é a exclusão da praça sem estabilidade. A diferença da exclusão para o licenciamento é só essa. Uma se refere às praças com estabilidade, o outro às praças sem estabilidade. Perda do posto, no caso do oficial perder o posto, por exemplo, na condenação criminal. E perda da graduação, a mesma coisa. A praça perdeu a direito à graduação, foi desligado do serviço ativo por conta de por exemplo, uma condenação criminal. Ou seja, é lógico que vai estar desligado da corporação, não vai perceber definitivamente mais o subsídio. Veja, transferência para reserva ou reformas. Nesse caso aqui, o policial militar ele vai perder algumas vantagens. Claro que o subsídio ele continua recebendo. Mas, por exemplo, adicional noturno não recebe mais, auxílio alimentação, auxílio fardamento. Algumas verbas, por óbvio, ele não receberá mais. Falecimento, isso aí é óbvio, né? Não vai. O policial militar que faleceu, né? Pode gerar uma pensão para os dependentes, mas ele continuar recebendo, por óbvio, não vai ter essa condição. Observação, o policial militar continuará com direito ao soldo, subsídio, está aí, e demais vantagens em todos os casos não previstos para suspensão temporária e cessação definitiva. Ou seja, essa observação, ela pontua que os casos que geram suspensão temporária e cessação definitiva em relação ao direito de percepção de subsídios ou vantagem são casos taxativos. Por quê? Porque fora daqueles casos que estão lá, o policial militar não poderá ter tolhido o seu direito à percepção do recebimento das vantagens do subsídio. Então, a gente deduz. Por isso aqui que são casos taxativos. Ok? Somente aqueles casos que estão ali poderão gerar a perda do direito à percepção do
subsídio e ou das demais vantagens, ok? Bom, continuando. Gratificações adicionais. Nós estamos aqui... Pessoal, nós completamos aqui o 30 minutos, né? Para não nos estendermos demais. Nós vamos parar por aqui. Nós vamos dar continuidade no próximo tempo de aula, tá bom? Daqui a pouco a gente está de volta.